São Paulo tem uma corrida chamada São Silvestre. Quem já ouviu falar? Ô, irmão, aquilo não tem graça nenhuma, irmão. Primeiro, qualquer um pode correr, não precisa ser atleta. E lá no meio da maratona tinha um deficiente que andava assim, devagar. Só uma perna que funcionava, a outra só ia empurrada. E o repórter perguntou para ele, estava com um número aqui de inscrição, falou: o senhor vai participar da maratona? Ele falou: vou. O senhor sabia que tem um etíope aí que corre a corrida todinha sem tomar um copo d'água? Sei. Rapaz, o senhor é corajoso, boa sorte. O repórter fez a cobertura, a corrida terminou, ele fez a cobertura de quem levou a medalha, quem levou o dinheiro, quem levou o troféu. 4 horas depois que a corrida tinha acabado, ele foi guardar as câmeras na van. Quando ele está guardando as câmeras, que ele olha na avenida lá embaixo, quem está vindo, todo suado? O deficiente. Não tinha ninguém mais na rua, só copo descartável, papel. O deficiente passa pela linha de chegada que está no chão. Ele pula a linha de chegada e grita: ganhei. O repórter olhou e disse: oh, meu Deus, tadinho, perdeu, ele é o último. Ganhei, ganhei. Aí o repórter foi lá e disse: ô amigo, faz 4 horas que acabou a corrida. Não tem troféu, não tem medalha, não tem dinheiro, não tem prêmio. Ele diz: mas eu ganhei. Não, o senhor não ganhou. Ganhei. Não ganhou, ganhei. O deficiente pegou o repórter pela mão e disse: eu vou ensinar para o senhor uma coisa que o senhor ainda não aprendeu. Adquira o seu Planner 365. Mapa bíblico para a leitura da Bíblia em 1 ano. Condição especial de lançamento, apenas R$ 19,90. Seja um mantenedor do nosso canal. Link na descrição. Neemias capítulo de número 6, versículo de número 15 e também o 16. Acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Elu, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os circunvizinhos e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos esta obra. Amém. Quantos podem dizer amém? Amém. Irmão, guarda o que eu vou lhe dizer. Se o inimigo não consegue fazer você desistir, se ele não consegue fazer você fugir, ele tenta fazer você parar. O inimigo foi lá no Neemias e estava dizendo assim para Neemias: Neemias, você está gastando muito tempo com esse muro. Você está muito focado nesse projeto. Você está muito focado nessa obra. Fala o seguinte, Neemias, não desiste não. Não foge não. Mas conversa com Deus, pede a Deus um tempo. Pede a Deus uma férias. Pede a Deus um momento para você. Pede a Deus, fala com Deus que você sai e depois você volta. Vamos lá em ONU. Vamos se reunir em ONU, vamos congregar em ONU, vamos fazer uma festa em ONU. E a Bíblia diz, se você ler do capítulo 4 em diante, que Neemias e todo o povo que estava com ele estava cansado. Nunca mais esqueça isso. Desistir é errado, sim ou não? Sim. Fugir é errado, sim ou não? Agora me diga que cansar é errado. Cansar é errado? Cansar é humano. Se o inimigo não consegue fazer você cometer um pecado espiritual, ele trabalha na sua fraqueza. Ele diz: tudo bem que ela é insistente, tudo bem que ela não desiste, tudo bem que ele não foge, mas eu vou esperar ele cansar. Quando ele cansar, eu faço ele parar. Quando ele cansar, eu tiro ele do foco, eu tiro ele do projeto, eu tiro ele da obra. E a Bíblia diz que o inimigo vai lá por 3 vezes e fala para Neemias: desce, vamos. Neemias cansado. Neemias estava cansado. Então eu vou te falar uma coisa que você vai sair daqui pensando nisso hoje. Não é porque você está cansado que Deus permite você parar. Ô pastor, põe outro para cantar, estou cansado. Pastor, eu vou ficar um tempo sem congregar, eu preciso de um tempo para mim. Vou ficar um tempo sem igreja, sem ir para o culto. Não, Deus não te deu férias desse projeto. Não. Deus não deu férias para você nesse projeto. Pastor, eu vou dar um tempo de ministério. Eu não quero. Mas é tempo? Deus falou que é.
Foi Deus que falou para parar ou foi o inimigo? Porque tem gente que está parando, mas não foi Deus. O inimigo diz para Neemias: desce e vamos para a ONU. Cansado, Neemias responde estas palavras: não vou. Eu estou fazendo uma grande obra. Você pode repetir se eu estou fazendo uma grande obra? Sabe o que vai motivar você não parar? Você entender que o que Deus te deu é grande. O que você está fazendo é grande. O que Deus está para cumprir na tua vida é grande. A promessa que está para acontecer é grande. E o Neemias, olha, pastor Sérgio, diz assim: eu estou fazendo uma grande obra, olha o que ele diz, e não posso parar. Os irmãos concordam comigo que eu não posso é diferente de eu não quero. Tem dia que eu quero parar, mas eu não posso. Tem dia que dá vontade de parar, mas eu não posso. Tem dia que eu sou instigado, seduzido a parar, mas eu não posso. Você consegue dizer para alguém: você não pode parar? Diga isso para alguém: você não pode parar. Não, diga para ele: mesmo que esteja cansado, você não pode parar. Pastor, me dê alguns motivos para não parar. Eu vou te dar alguns motivos para você não parar. Primeiro, lembra onde você começou e onde você está. Quer mais um motivo para não parar? Quem te confiou o projeto acreditou que você ia terminá-lo. Você quer mais um motivo para não parar? Tem gente que é filho na fé, tem você como referência, tem você como espelho, e se você parar, eles também param. Tem gente que ele é o sustentáculo da fé na família. Se ele chegar dentro de casa e disser: eu estou jogando tudo para cima, o restante diz: eu também jogo. Porque eles não têm a estrutura que você tem. E tem gente só esperando você para parar também. Tem gente só esperando você dizer: para mim chega, para ele dizer: para mim também chega. Mas o Neemias disse: eu não vou parar, porque eu estou fazendo uma grande obra. Pastor, o senhor me daria mais um motivo para não parar? Daria. Isaías 40, 28. Não ouviste? O Deus do céu não se cansa e nem se fadiga, mas Ele dá força para quem está cansado. E Ele multiplica as forças de quem não tem nenhum vigor. Pastor, por que eu devo continuar na obra, no projeto, sem desistir, sem fugir e sem parar? Porque os que esperam pelo Senhor terão suas forças renovadas. Levante as suas mãos aos céus para receber esta profecia bíblica. Você entrou aqui hoje, no dia 1º de março de 2022. Eu falei fevereiro, mas nós já estamos em março. Hoje é dia 1º. Deus te trouxe aqui esta noite para dizer: você não vai parar, porque não vai te faltar força. Eu vou te fortalecer no cansaço. Eu vou te dar graça no cansaço. Eu vou te dar ânimo no cansaço. Eu vou te dar vigor no cansaço. E quando Deus renovar tuas forças, você vai subir com asas como águia. Você vai correr e não vai se cansar, vai caminhar e não vai se fadigar. Porque Deus te trouxe aqui esta noite com uma proposta: não desista, não fuja e não pare. Você pode dizer isso para o teu irmão: não desista, não fuja e não pare. Se é conquista, não pode ter desistência. Se é conquista, não pode ter fuga. Se é conquista, não pode ter paralisação. O segredo está em não desistir, em não fugir e não parar. E sabe quando é que o inimigo vai fazer de tudo para você parar? Quando você estiver cansado. E seja sincero, tem situação que cansa a gente. Tem ou não tem, irmão? Tem pessoas que cansam a gente. Tem situação na família que cansa, na igreja que cansa, na vida pessoal que cansa. E se você não tomar cuidado, você para. Porque o inimigo sabe que por mais crente que você seja, você é humano. E você não está
isento de se cansar. Quando o inimigo percebeu que Neemias não fugia, não desistia e não parava, ele usa a sua última arma. Ele diz: esse povo não desiste, esse povo não foge e esse povo não para. O muro já estava em cima, mas não estava terminado. Sabe o que o inimigo fez? Está no texto, depois você pode ler. Ele foi no meio do povo. No meio do povo. Que povo? O povo que estava com Neemias. E ele disse assim: eu vou procurar no meio do povo uma pessoa que eu possa subornar para ser contra o governo de Neemias. Eu vou procurar uma pessoa que esteja insatisfeita com essa obra. Eu vou procurar uma pessoa que esteja com o coração amargo com Neemias. E eu vou subornar esta pessoa para se levantar contra a obra. Sabe qual é a pior arma do inferno? Levantar um de dentro. Levantar um do povo. Levantar um de casa. Levantar uma da família. Qual foi as piores perseguições, as piores decepções que você teve? Foi com desconhecido ou com amigo? Quais as piores decepções que você teve? Foi com pessoas de longe ou de perto? As piores decepções que você tem são voltadas para as perseguições internas. E o diabo contrata e suborna algumas pessoas de dentro para se levantar contra a obra e contra o governo de Neemias. Neemias agora passa a suportar a oposição de um de dentro. Irmãos, seja sincero. Quando é um macumbeiro, um ímpio, quando é uma pessoa de outra fé que nos persegue, a gente diz: Satanás está levantando contra mim, é porque eu sou de Deus. E quando o inimigo levanta outro crente? E quando o inimigo levanta alguém que professa a mesma fé que você? Que crê no Deus que você crê? Que está na obra que você está? E quando o inimigo levanta um de dentro para ser teu opositor, teu inimigo, teu traidor? E quando o inimigo levanta um de dentro para se levantar contra algo que Deus estabeleceu? Olha o que está escrito aqui, ó, na Bíblia. Sabe qual foi a paga do suborno, pastor Sérgio? Subornaram um homem de dentro e disseram para ele: Neemias está te explorando. Neemias quer governar. Neemias quer ser o governador de Jerusalém, de Judá. Você vai ficar se sujeitando a Neemias? Você também tem o direito. Olha o que Neemias está fazendo. Neemias está colocando vocês para trabalharem. E a Bíblia diz que aquele homem se levanta contra um governo que Deus estabeleceu. O pior pecado que se existe se chama rebelião. Rebeliar é levantar contra uma autoridade estabelecida. Eu nunca vi um rebelde ir longe, porque todo rebelde é feiticeiro. A Bíblia diz que o pecado da rebeldia é como o pecado da feitiçaria. Só que aquele homem que levantou contra Neemias e contra o muro, ele imaginou que por ele levantar contra e profetizar contra a obra de Deus que estava na mão de Neemias, aquela obra ia acabar, aquela obra ia à ruína, aquela obra não seria completa. Mas o Deus que chamou Neemias é responsável pela obra que ele pôs na mão de Neemias. O Deus que estabeleceu Neemias como líder daquele povo para fazer aquele trabalho é o Deus que vai guardar Neemias até o último dia. Eu quero que você levanta comigo as suas duas mãos aos céus, bem alto assim, bem alto. Receba essa palavra que eu vou liberar aqui do altar esta noite. O primeiro grupo que acompanhou o rebelde foi na eternidade. Foram os demônios que acompanharam Satanás. Porque quem acompanha rebelde é demônio igual ele. Quem acompanha rebelde é porque tem o mesmo sentimento que ele. Mas existe um grupo de pessoas lá no muro de Neemias, aqui nessa igreja, no meio da tua família, que não estão com você só pelo que você tem ou só pelo que você oferece. Existe um grupo de fiel que começou com você e vai terminar com você. Tem um grupo de gente que estava com você no começo e vai estar com você no meio e vai estar com você no final.
Tem gente que não te deixa quando você está com muito ou com pouco, quando você está perto ou longe. Tem pessoas que vai estar com você na alegria, na dor, na enfermidade, com muito, sem nada, porque Deus colocou um grupo que não vai te trair, um grupo que vai com você até o fim. E Deus te trouxe aqui esta noite para te dizer: suporte as perseguições internas, porque o justo juiz que te estabeleceu para fazer o que você faz, ele fará justiça. E ele fará com que a obra que ele colocou nas tuas mãos seja concluída, e o nome dele será glorificado. Você crê nessa palavra? Pode aplaudir ao Senhor Jesus. Quando Neemias sofre aquela perseguição de uma pessoa que estava profetizando contra o muro, tem coisa pior, irmãos, do que alguém que está ao teu lado e deveria somar, multiplicar. Alguém que está do teu lado que deveria torcer por você, fazer justamente o contrário. A decepção de Neemias é porque era um de dentro, mas nem porque estava decepcionado, Neemias parou. Neemias disse: eu já não desisti, eu já não fugi, e eu já não parei, eu vou aguentar mais essa. Porque Deus vai te dar graça para suportar mais uma vez. Deus vai te dar graça para passar por esse processo. Quando Neemias não desiste, não foge, não para, suporta as perseguições internas, sabe o que acontece? Ele consegue concluir. Ele consegue concluir. Porque não basta começar. Tem que terminar. A Bíblia diz no versículo 15: acabou-se, pois, o muro. Quando o muro acaba, acontece 3 coisas no meio do inimigo. Está no versículo 16. Quando terminou o muro, a Bíblia diz que, primeiro, o inimigo temeu. O inimigo teve medo. Que inimigo, pastor? O mesmo que fez a piada. Dá para acreditar que um dia alguém vai estar olhando e dizendo: é fraco, está embaixo, está começando, não vai dar em nada. Vai ver o muro pronto e vai sentir temor. Porque Deus está dizendo que quem vivia fazendo piada vai passar a sentir medo. Quem vivia fazendo crítica vai passar a sentir temor. O inimigo temeu. Eles não são fracos como eu achava. Olha onde eles chegaram. Eles terminaram o muro. Eles concluíram o muro. Quando o inimigo teve medo, acontece a segunda coisa: o inimigo se abateu no seu próprio conceito. Porque o inimigo tinha um conceito acerca do povo, mas Deus tinha outro. E você sabe o que é abater no seu próprio conceito? O inimigo achou que ia acontecer uma coisa e aconteceu outra. O inimigo achou que ia acontecer o cumprimento de uma piada, mas o que aconteceu foi o cumprimento de uma promessa. Porque na tua vida não vai acontecer cumprimento de piada, vai acontecer cumprimento de promessa. Quem está debaixo de promessa aqui? Deixa zombarem, deixa sorrirem, deixa. Irmãos, eu tenho uma experiência, eu sou de uma família muito simples, eu sou de uma família muito pobre, e os meus pais sempre foram do interior, mudaram para uma cidade muito perigosa, por uma região muito perigosa, e na minha adolescência eu me perdi, com alguns primos, alguns parentes, amigos, eu me perdi no álcool, na droga, na violência, e uma moça me levou para o Evangelho. Eu tocava samba, e uma moça me leva para o Evangelho, porque a mãe dela era crente da igreja evangélica quadrangular, e ela disse para mim: olha, se você for na igreja comigo hoje, depois eu saio com você, porque eu ia tocar. E ela disse: se você não for, eu gostava dela, eu fui para o culto, mas eu fui sem vontade nenhuma. Para ir para o culto, os irmãos têm uma ideia, para ir para o culto naquele dia, sabe o que eu fiz? Bebi e fumei maconha. Eu vou para o culto muito doido, eu não vou prestar atenção em nada mesmo. Eu não gosto de igreja, eu não gosto de crente. Sentei lá atrás, no último banco, fiquei lá. Só que na hora da mensagem eu prestei atenção, e a mensagem começou a falar toda comigo. Aí eu pensei: é combinado. Ela já falou tudo para o irmão antes de eu chegar para ele falar, eu não vou cair nessa. Só que eu fui sentindo um negócio dentro de mim, irmão, uma vontade de chorar. E eu vendo a alegria dos irmãos, o semblante bonito, ninguém estava enmaconhado, ninguém tinha cheirado cocaína, ninguém tinha bebido. Eu falei: puxa vida, ser crente deve ser bom.
As pessoas não precisam de vício, não precisam passar a noite na rua. E foi me dando aquele negócio, eu comecei a enxugar lágrimas, eu não queria chorar, mas estava com vontade de chorar. Me deu vontade de sair para fora, mas eu não saí. E sentou do meu lado um irmão, pensa num homem feio, irmão. E do meu outro lado um irmão simpático. O culto todo ele estava cantando, dando risada e tal. E na hora do apelo o irmão está insistindo, entrega a tua vida a Jesus, vem ser crente, vem ser de Deus. E eu fiquei, eu acho que eu não posso ir. Eu pensei, eu acho que eu não posso ir, por quê? Como que eu vou no altar de uma igreja se eu estou emaconhado, se eu bebi? E aí eu, venha, eu estou insistindo porque Deus está mandando, venha. Aí eu falei, vou perguntar para alguém. Desse lado estava o irmão feio, carrancudo, e desse lado estava o irmão alegre. Em vez de eu perguntar para esse, eu perguntei para esse. Falei, ô irmão, chamei ele, o que foi? Falei, não, é só uma pergunta. É porque eu bebi, estou emaconhado, mas eu quero aceitar Jesus. Eu posso aceitar Jesus hoje ou eu tenho que voltar a outro culto? Ele olhou para mim e disse, Jesus aceita qualquer porcaria. Falei, peraí, irmão. Pegou minha mão sem minha permissão e gritou, uma alma para Jesus. Aí me arrastou para o altar, chegou lá no altar, os irmãos, sai maconha, sai demônio, sai cachaça, sai. Eu levantei, na hora, leve. O irmão estendeu a mão e disse, a paz de Cristo, agora você é crente. Eu fui da igreja na minha casa, dando a paz do Senhor para todo mundo na rua. E eu penso, paz do Senhor, rapaz, você é maluco? Meu apelido era Beiço no mundo. Ficou doido, Beiço, dando a paz do Senhor? Falei, agora eu sou crente. Cheguei em casa, falei para minha mãe disse, meu filho, você não é de chegar cedo em casa? Chegou cedo? Falei, cheguei, mas eu sou crente agora. Minha mãe disse, rapaz, não brinca com as coisas, nem minha mãe acreditou. Falei, não, mãe, é sério, eu sou crente. Irmãos, com 1 mês e meio de crente eu me batizei. Eu fico vendo essas pessoas que é simpatizante do evangelho, eu gosto da palavra, eu gosto de Jesus. Mas tu não tem compromisso de se batizar, de se tornar membro da igreja? Não, irmão. Deus não gosta de elogio, não. Um homem chegou para Jesus e disse assim, tu és mestre vindo da parte de Deus, e ninguém faz os sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Nem obrigado Jesus disse, Jesus, vai nascer de novo, rapaz. Você está precisando de nascer de novo. Quem não nasce da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Porque tem gente que quer convencer Deus com elogio. Eu creio em Deus, eu creio na palavra, eu gosto da igreja. Não, tem que se converter. Tem que aceitar Cristo. Eu falei, agora eu sou crente, o que crente tem que fazer? O pastor diz, batizar. Eu falei, então eu me batizo. Vou me batizar. 1 mês e meio de crente. Só tinha 3 pessoas para batizar. De tanto eu insistir, o pastor levou a gente no rio e ainda quase me afogou no rio. Mas eu me batizei. Meu pastor chamava Ataí de Prado, ele usava uns ternos bonitos, irmão. Eu numa luta, uma prova, fui comprar o terno na loja, não deu para comprar, eu fui onde? No brechó, é brechó ou bazar que fala? No brechó, fui no brechó, comprei meu primeiro terno, verde alface e xadrez. R$ 4,98. Um dia desse eu estava falando de brechó, a irmã falou, pastor, eu tenho um brechó, o senhor tem raiva de brechó? Eu falei, raiva não tem não, mas trauma eu tenho, irmão. Irmão, primeiro, o cheiro do falecido não sai da roupa. Eu vesti o terno, ele vinha até aqui, ó. Ficava só as pontinhas do dedo para fora. Os irmãos brincavam e diziam assim, deixa eu jogar uma dama no seu terno. Eu ganhei uma camisa colorida e uma gravata de crochê. Quem lembra da gravata de crochê? Meus pêsames. Irmão, aquilo é feio demais, irmão. Primeira vez que eu vou para o culto de terno, eu fiz o quê? Eu chegava primeiro na igreja. Falei, hoje eu vou chegar atrasado para me passar no meio da igreja, todo mundo vê que eu estou de terno. Eu não tinha sapato social para vestir, eu vesti o terno e uma bota zebu, marrom. Imagina, irmão. Gravata de crochê, o terno verde alface. Quando eu entro na igreja, uma igreja muito grande, falei, hoje eu vou chegar atrasado. Aí eu entrei no corredor, quando eu entrei, as moças começaram a cutucar uma outra, dar risada, e eu vi. Eu entendi tudo errado e falei, aí Jesus, essa está achando que vai ser fácil assim. Não, gente. Casar com vaso tem que orar, gente. Eu pensei que estava abafando. Aí eu fui para o altar, todo feliz da vida. O meu pai me deu uma Bíblia que tinha, a única Bíblia que tinha em casa, uma Bíblia católica desse tamanho, da capa dura, aquela Bíblia bem antiga. E meu pai disse, eu nunca vi um crente andar sem Bíblia.
leve essa Bíblia para a igreja. Só que era muito pesada, irmão. Eu andava a pé para ir para a igreja, era muito longe. Depois você vai entender onde eu quero chegar. E eu ia com aquela biblona para a igreja. Quando foi um dia, o pastor Ataíde falou, hoje eu vou dar oportunidade para um novo convertido. Aí olhou para mim, eu no primeiro banco, ele disse, vem cá, meu filho, lê um versículo. E eu percebia que os pregadores mudavam a voz para falar, tinha aquela eloquência. Eu falei, vou subir pregador já. Aí subi para o púlpito e disse, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Aos irmãos, amém. Eu digo, abra comigo a tua Bíblia no livro de Judite. Aí eu olhei para a igreja, os irmãos, quê? Falei, livro de Judite. Aí os irmãos olhou e falaram, eu não tenho esse livro na Bíblia não, irmão. Eu falei, na minha tem, está aqui, ó. Primeira mensagem que eu ia pregar no livro de Judite. Irmão. Um dia os irmãos fizeram uma reunião comigo. Não foram os ímpios não, foram os irmãos da minha igreja. Me levaram no porão da igreja, numa sala de oração, num lugar espiritual, irmão, que era para orar. Me sentaram, porque eu tinha recebido uma profecia, no culto, na frente de todo mundo. Aí aquele grupo de jovens da minha igreja reuniu comigo na sala de oração e falou para mim assim, olha, a gente veio aqui para você tirar da cabeça aquilo que você ouviu. Eu falei, por quê? Porque na profecia, a mulher diz que você será um pastor. Você não pode ser um pastor. Para você ser um pastor, você tem que vir de uma árvore genealógica, de uma árvore sacerdotal, e você é filho de um bêbado. Você não pode ser pastor. Você já viu um pastor com teu perfil? Você já viu um pastor vestido assim? Irmão, aquilo foi me abatendo. Me deu vontade de sair correndo de dentro da igreja. Mas eu disse, não, eu não vou desistir. Eu não vou fugir. Eu não vou parar. E essa crítica não vai me fazer deixar Jesus. Jesus me tirou da maconha, da cachaça, da droga, da prostituição. Eu vou suportar o que esses irmãos estão falando comigo. Mas eles vão estar vivos. Eles vão estar vivos para ver a promessa de Deus cumprir na minha vida. Saí daquela reunião chateado, fui chorando para casa, 4 quilômetros a pé eu andava para ir para a igreja. E eles disseram para mim que eu nunca ia ser quem Deus havia dito que eu seria. Irmãos, eu não desisti, não fugi, não parei, suportei aquela perseguição interna. As pessoas zombavam de mim, zombavam do meu jeito, zombavam da minha roupa, zombavam da minha fala. Eu me mudei daquela cidade. 2 anos depois eu comecei a sobressair pregando na minha igreja, no meu ministério. As coisas foram acontecendo. Comecei a viajar pelo país alguns anos depois, comecei a viajar pelo mundo um tempo depois. A convenção da minha igreja, a minha igreja no nosso país, a Assembleia de Deus Missão no nosso país, tem mais de 20 milhões de membros. A Convenção Geral das Assembleias de Deus me instituiu como um dos representantes da convenção. O que eu estou te falando aqui é para a glória de Deus, e você nem precisa fazer o que eu vou falar aqui, mas de repente você fica na dúvida. Se você colocar o meu nome, eu não tenho canal no YouTube, eu não gosto de mídia, mas as pessoas colocam. Se você colocar o meu nome lá, você vai me ver representando a minha convenção lá, diante de público de 30 mil pessoas, 40 mil pessoas, 50 mil pessoas. Eu pego em plenária para 10 mil pastores da nossa convenção. E quando eu estou sentado lá, que eu olho para baixo, sabe o que eu me lembro? Eu me lembro de que quando eu comecei, o inimigo fez uma piada. Quando eu resolvi continuar, ele fez de tudo para que eu fugisse. Quando eu resolvi continuar, ele fez de tudo para que eu parasse. Quando eu não parei, ele levantou pessoas para me criticar. E você nunca vai chegar porque você é melhor. Você vai chegar porque você não desistiu. Você vai chegar porque você não parou. Você vai chegar porque você não fugiu. Você vai chegar porque você não resistiu às perseguições internas. E você vai chegar exatamente onde Deus falou que você ia chegar. Você vai pisar exatamente onde Deus falou que você ia pisar. Você crê nisso? Diga glórias a Deus. Eu não estou aqui pregando para vocês hoje um caipira igual eu, irmãos, porque eu sei pregar. Eu estou aqui porque eu não parei. Eu estou aqui porque eu não olhei para as críticas. Eu poderia ter voltado para a droga, para o mundo. Eu falei, não, eu não vou voltar. Eu vou manter firme. E sabe o que acontece? São Paulo tem uma corrida chamada São Silvestre. Quem já ouviu falar? Ô, irmão, aquilo não tem graça nenhuma, irmão. Primeiro, qualquer um pode correr, não precisa ser atleta. Vai anãozinho, vai gente gordinho, vai fraquinho, irmão, vai gente aleijado.
que não deficiente. Vai gente, porque é uma meia maratona, qualquer pessoa. E por que eu não gosto? Porque só é os etíopes que ganham todo ano. É eles? É etíope ou é etíope? Todo ano eles ganham. E teve um ano, acho que foi 2005 ou 2006, que tinha um repórter fazendo a cobertura da maratona. E lá no meio da maratona tinha um deficiente, que andava assim, devagar. Só uma perna que funcionava, a outra só ia empurrada. E o repórter perguntou para ele, estava com um número aqui de inscrição, falou, o senhor vai participar da maratona? Ele falou, vou. O senhor sabia que tem um etíope aí que corre a corrida todinha sem tomar um copo d'água? Sei. Rapaz, o senhor é corajoso, boa sorte. O repórter fez a cobertura, a corrida terminou, ele fez a cobertura de quem levou a medalha, quem levou o dinheiro, quem levou o troféu. 4 horas depois que a corrida tinha acabado, ele foi guardar as câmeras na van. Quando ele está guardando as câmeras, que ele olha na avenida lá embaixo, quem está vindo? Todo suado. O deficiente. Não tinha ninguém mais na rua, só copo descartável, papel. O deficiente passa pela linha de chegada que está no chão. Ele pula a linha de chegada e grita, ganhei. O repórter olhou e disse, oh meu Deus, tadinho, perdeu, ele é o último. Ganhei. Aí o repórter foi lá e disse, ô amigo, faz 4 horas que acabou a corrida. Não tem troféu, não tem medalha, não tem dinheiro, não tem prêmio. Ele diz, mas eu ganhei. Não, o senhor não ganhou. Ganhei. Não ganhou, ganhei. O deficiente pegou o repórter pela mão e disse, eu vou ensinar para o senhor uma coisa que o senhor ainda não aprendeu. Vencedor não é quem chega primeiro. Vencedor é quem chega. Eu comecei a corrida e eu terminei a corrida. Pastor, o que essa história tem a ver com a minha vida? Repita comigo, tudo. Porque suas deficiências não podem ser desculpa para as suas desistências. As suas fraquezas não podem ser desculpa para as suas fugas. As suas deficiências não podem ser motivo para as suas paralisações. Mesmo tendo debilidades, fraquezas, mesmo não sendo perfeito, você é capaz de começar e você é capaz de terminar. Sabe qual foi a terceira coisa que aconteceu? A Bíblia diz que os inimigos reconheceram. Quem reconheceu? Eles deixaram de ser inimigo? Eles continuam sendo inimigos, mas reconheceram. É mais ou menos assim. Alguém faz de tudo para você desistir, faz de tudo para você fugir, faz de tudo para você parar, levanta uma perseguição contra você, e mesmo assim você vence. Aí mesmo sendo inimigo, ele vem, pega na tua mão e diz, eu tenho que reconhecer. Foi Deus. Está no texto. Foi Deus. Foi com a intervenção de Deus. Foi a mão de Deus que esteve sobre a tua vida. Alguém vai reconhecer que o que está acontecendo na tua vida é Deus que está fazendo. E uma notícia vai correr em Brasília. A notícia que foi Deus. Diga comigo, foi Deus. Então, quando eu dar um sinal, vocês dizem foi Deus. Vamos lá? Vai melhorar. Quem viu você começando, vai te ver terminando e vai dizer? Quem te viu embaixo, vai te ver em cima, vai dizer? Quem te viu chorando, vai te ver sorrindo e vai dizer? Quem te viu sem nada, vai te ver com tudo, vai dizer o quê? Quem viu você vindo para a igreja sozinho, vai ver a família todinha na igreja, vai dizer? A notícia que vai correr em Brasília aqui, para você nunca bater no peito e dizer, fui eu. Quando alguém dizer, que família linda, hein? O que você vai responder? Foi Deus. Ei, irmão, prosperou, hein? Deus está te abençoando, hein? Foi Deus. Casamento restaurado, eu pensei que não tinha jeito mais não. Foi Deus. Esse teu filho agora está no evangelho, tá? Por quê? Foi Deus. O que Deus está fazendo na tua vida vai gerar um testemunho. Que sem você dizer uma palavra, só de você passar, as pessoas vão dizer, foi Deus. Foi Deus. Foi Deus. O que está acontecendo na tua vida vai gerar um testemunho para a glória de Deus. E deixa eu te dizer uma coisa, para terminar, que vou ser breve. Neemias começou e Neemias terminou. E a Bíblia diz que ele terminou o muro no mês de Elu em 52 dias. Em quantos dias?
Você consegue imaginar Brasília murada em 52 dias? Neemias começou com matéria-prima ganhada, com mão de obra voluntária. Você consegue imaginar? Irmão, se é complicado murar a tua casa em 52 dias, você imagina o bairro que você mora em 52 dias, a cidade que você mora. Pastor, por que o muro terminou tão rápido, em 52 dias? Porque Deus está dizendo para você nesta noite, que quando você começou, você achou que ia demorar mais. Quando você começou, você achou que ia demorar muito. Mas Deus vai remir o tempo. E Deus vai te dar uma vitória dentro de um tempo que você não esperava. Deus vai te dar condição de fazer num tempo menor do que você esperava. No teu cálculo é para daqui 10 anos. No teu cálculo é para daqui 5 anos. Mas se Deus quiser fazer este ano? No teu cálculo é para dezembro. E se Deus quiser fazer em março? No teu cálculo, o que você precisa comprar, fazer, seja o que for, é para depois. E se Deus quiser fazer agora? A crítica que o inimigo fez não funcionou. A guerra que o inimigo levantou não funcionou. A festa que o inimigo fez não funcionou. E a perseguição que o inimigo levantou não funcionou. Sabe por quê? Porque o Deus que te chamou vai te ajudar a chegar. E você vai poder bater uma mão na outra e dizer: cheguei. Concluí. Terminei. Respaldei. O que Deus colocou na minha mão está concretizado. Porque o que Deus está dizendo pela palavra esta noite para você é que o que Ele vai fazer na tua vida vai ser com plenitude. A Bíblia diz no livro na carta de Paulo aos Filipenses: aquele que começou a boa obra, Ele vai concluir até o dia de Jesus Cristo. Vamos ficar de pé nesta noite? Quem aqui já foi tentado a desistir? Quem já foi? Eu também já. Quem aqui já foi assim seduzido? Pastor, eu estou passando por um negócio, a vontade que eu tenho é de fugir. Quem já teve? Eu também já. E quem já teve vontade de parar? E quem já se decepcionou com perseguição interna a ponto de pensar o seguinte: eu esperava de todo mundo, menos de você? Quem já passou por isso? Você sabe por que você está passando tudo isso? Porque Deus te confiou algo muito grande. Deus te confiou algo muito sólido. Se você desistisse, lá no começo, o que estava embaixo nunca ia chegar em cima. Se você tivesse fugido, ou se você está fugindo, a fuga não é o caminho. E se você parou, parar não é o caminho. E se você não suporta as perseguições internas e abandona tudo, também não é o caminho. Porque o Deus que tirou Neemias da fortaleza de Suzã, na Babilônia, não vai deixar ele envergonhado em Jerusalém. E a palavra que eu tenho para você nesta noite, que Deus coloca na minha boca, é essa: eu não te deixarei no opróbrio, eu não te deixarei em vergonha, eu vou te honrar pela tua coragem, pela tua insistência e pela tua perseverança. Você crê nisso? Diga glórias a Deus. Olha, eu atendi uma moça, pastor Sérgio, e aquela moça disse para mim: pastor, ela é de uma família muito nobre, e ela disse para mim: pastor, eu quero morrer, porque eu olhei para aquela moça e Deus me mostrou numa visão ela entrando em sites da internet, procurando saber como morrer sem sentir dor. Ela queria uma forma de morrer sem sofrer. E Deus me mostrou. Eu falei para ela assim: vem cá, filha, o que está acontecendo com você? Ela disse: posso falar em particular? O senhor quer? Eu falei: eu quero morrer, não quero mais viver. Eu não acho graça na vida, a vida para mim não tem cor. E eu respeitei a dor dela, respeitei. Mas eu disse para ela assim: olha, eu posso te falar algo? Pode. Hoje eu estou conversando com você, mas na semana passada eu fui orar por um canceroso, em estado terminal de câncer, osso e pele. Gastou muito dinheiro com todo tipo de tratamento e ele está indo de mal a pior. E sabe qual foi a oração que ele pediu para mim fazer por ele? Ele disse para mim: pastor, ora porque eu quero viver. Ora, eu não quero morrer. Ele tem um câncer que está levando ele à morte e quer viver. Você tem uma doença
emocional na alma, e você quer morrer. Eu disse para ela assim, a maior dádiva de Deus é a vida. E eu vou te dizer uma coisa, filha, eu sei que você está sentindo dor, mas eu preciso te falar uma verdade. Você está sendo covarde. Ela disse, covarde por quê? Eu disse, porque você vai morrer e você não está se importando com quem vai ficar. Como vai ser a vida da sua mãe depois do seu suicídio? Como vai ser a vida dos seus irmãos depois da sua morte? Como que seu pai vai conviver com essa vida depois de saber que você tirou sua própria vida? Foi para ela, Deus te deu uma dádiva que tem muita gente que quer e está perdendo, que é a vida. Eu estava no centro de São Paulo quando um homem tinha se atirado de cima de um prédio e juntou aquele monte de gente. Ele estava passando um problema na empresa, um problema na família, e ele resolveu se matar. No momento que ele estava lá no chão, morto, passou um homem puxando uma carroça, um monte de cachorro atrás, cantando. E eu disse, Deus, que paradoxo, que loucura. Esse que tem tudo quer morrer. Aquele que não tem nada cata papelão o dia inteiro para comprar uma marmita de noite e viver. Ele não quer morrer. Deus diz para mim assim, meu filho, depende muito da forma que você enfrenta os obstáculos. Talvez você entrou aqui essa noite e Deus trouxe essa palavra, por quê? Porque você acostumou a desistir. Você começa um curso, para. Você começa uma construção, para. Você começa uma faculdade, para. Você começa uma campanha, para. Você começa a ler um livro, para. Talvez você entrou aqui hoje, você está acostumado a fugir. Primeira luta no relacionamento, você corre. Primeira luta em casa, você sai de casa. Primeira prova na igreja, você sai da igreja. Primeira luta na empresa, você quer pedir conta. O inimigo já descobriu. Eu perguntei para minha mãe um dia assim, mãe, por que essa cerca tem que ser tão forte se não tem nada, que é roça? Porque ladrão pula a cerca. Deus disse, não, minha mãe disse, isso é por causa do boi. Minha família tem uma terra no interior, e eles tinham lá. Minha mãe disse assim, eu falei, mas por que o boi faz? Eu não entendo muito de roça, porque eu saí pequeno. Minha mãe disse assim, o boi de noite, ele bate a cabeça na estaca da cerca. Quando ele bate a cabeça numa estaca, que a estaca está dura, está firme, ele não bate mais nela, ele pula para outra. Até que ele bate numa estaca aqui, balança. Quando ele bate numa estaca que ela balança, ele não bate em outra, ele só bate nela. O inimigo nunca vai vir na tua vida pela tua área forte, pela tua área resistente, porque ele vai bater a cabeça e vai se machucar. Ele vai vir pela tua parte vulnerável. Ele vai vir na área que te machuca, que te faz desistir, fugir ou parar. Mas esta noite Deus nos trouxe aqui, porque nós não vamos desistir, nós não vamos fugir e nós não vamos parar. E se tiver uma perseguição interna, nós vamos suportar, porque o inimigo ainda vai sentir medo, o inimigo ainda vai se abater no seu próprio conceito, e ele ainda vai ter que dizer, foi Deus quem fez. Quem concorda que foi Deus quem fez? Diga glórias a Deus. Irmão, nós temos um congresso. Vamos fazer uma oração, um clamor? Pastor, por quem o senhor quer fazer esse clamor? Eu quero fazer um clamor para quem está com um projeto, mas está sendo tentado a desistir, fugir ou parar. Eu quero orar hoje junto com alguém que está passando por uma perseguição interna. Pastor, as pessoas que se levantaram contra mim, as oposições que são contra mim, são exatamente as que deveriam ser favoráveis. Mas Deus está dizendo, assim como eu fui com Neemias, eu vou ser com você. Agora você precisa estar firme, constante e abundante na obra. Você vai sair daqui hoje tão encorajado, que o inimigo, quando te ver de longe, ele vai encontrar uma mulher valente, que luta pela família, que luta pela salvação, que luta pelo que Deus deu. Porque o Espírito Santo está dizendo pela palavra, essa noite, o inimigo está querendo levar algo da tua vida de mão beijada. Aquilo que você conquistou com lágrima, aquilo que Deus lhe confiou em momentos difíceis, o inimigo está querendo arrancar da tua mão. E tem gente aqui sendo tentada a desistir, sendo tentada a parar e sendo tentada a fugir. Mas essa noite nós seremos encorajados e fortalecidos por Deus. Quem concorda com isso, diga glória a Deus.
Vamos fazer uma oração hoje. Hoje é um congresso de conquista. Vamos fazer um clamor de fé. Mas eu gostaria de chamar você nesse altar, para a gente orar junto aqui no altar. Mesmo que você fique espalhado, aí não tem problema. Você não precisa ficar pertinho do teu irmão, não. Mas venha no altar. Tem uma vitória de Deus te esperando aqui no altar. Quem acredita que vai receber milagres aqui nesse altar hoje? Quem vai sair perdendo nessa é o inimigo. Porque Deus vai concluir na tua vida o que Ele começou. Volta para casa encorajada hoje, encorajado. Volta para a empresa encorajada amanhã ou na quinta. Volta encorajado. Volta a ficar encorajado ministerialmente, na fé, no espírito. Você não foi chamado para desistir, você não foi chamado para fugir, você não foi chamado para parar. Você entrou aqui hoje para receber uma bênção do Deus Todo-Poderoso, e você vai receber ela pela fé. Se você não desistir, não fugir e não parar, você vai ter o privilégio de dizer: terminei. Eu esperei você não chegar no altar para te dizer isso. O dia que você colocar os seus netos, seus filhos, sua geração em volta da sua mesa, o que você vai contar para eles? Você vai contar para eles: eu desisti, eu fugi, eu parei? Ou você vai poder olhar para eles e dizer: eu combati o bom combate, eu terminei a carreira, mas eu guardei a fé. Deus te trouxe aqui esta noite para te encorajar. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Vamos orar agora. Eu só quero dar uma palavra para ele. Vocês são um casal, né? Esse casal que está aqui, um casal. Vocês não chegaram atrasados, vocês chegaram aqui. Eu vi a hora que vocês chegaram. Quando eu estava terminando de pregar, eu olhei para vocês e eu vi uma porta de aço se estourando na frente de vocês. Tem um negócio amarrado, escute isso. Tem um negócio travado de Kelvias, Núria, Fácia, Révias. Tem um negócio travado que Deus está dizendo: dentro de dias eu vou adiante de vocês. E eu vou quebrar os ferrolhos de ferro. Eu vou quebrar as portas de bronze. Deus está dizendo: quando eu quero, eu abro a porta. Quando eu quero, eu arranco. Quando eu quero, eu tiro o ferrolho. Mas quando eu quero, eu quebro. Deus trouxe vocês aqui hoje para ouvir essa palavra. Algo vai destravar dentro de dias. Algo vai ser vai ser quebrado, vai ser destroçado dentro de dias. E Deus está dizendo: em vocês vão passar. Eu vou trazer na mão de vocês uma situação resolvida, e o meu nome vai ser glorificado, diz o Senhor. Você pode levantar a tua mão e dizer glórias a Deus? Eu estou sentindo a presença do Deus Todo-Poderoso entre nós. Eu estou sentindo a presença do Deus Todo-Poderoso entre nós. Vamos orar? Olha para mim, chama ele para mim. Chama ele para você. Deus manda te dizer que vai valer a pena. Não se frustre. Não se frustre. Você não semeou muito para colher pouco. Não. Deus está dizendo que está vindo um tempo de colheita. Porque houve um tempo de investimento. Teve uma área da sua vida que você focou naquilo, mas parece que você semeou muito e a colheita parece não representar o tamanho do plantio. É um tempo de portas novas, de conexões novas. Deus vai levantar a tua cabeça acima da cabeça dos teus adversários. Eu vejo Deus te dando uma honra pública. Eu vejo Deus te dando uma bênção notória, uma bênção que será vista por todos, e o nome dele será glorificado na tua vida esta noite. Feche os teus olhos, levante as suas mãos aos céus. O Espírito Santo vai te dar força. Força para não desistir. Força para não fugir. Força para não parar. Ele vai te revestir de coragem, de ânimo, e o nome dele será glorificado em sua vida.
Pai, nós te glorificamos, nós te exaltamos, nós te bendizemos, nós levantamos um clamor nesta noite, porque o inimigo está fazendo de tudo para que nós venhamos a desistir. O inimigo está fazendo de tudo para que venhamos a fugir. O inimigo está fazendo de tudo para que nós viemos a parar. Mas nesta noite, o Senhor Deus está dando coragem. O Senhor Deus está dando renovo. O Senhor Deus está dando fortalecimento. O Senhor Deus está dando coragem. Fortaleça essa mãe, fortaleça esse pai, fortaleça essa esposa, fortaleça meu irmão, fortaleça minha irmã, Senhor. Deus, em nome de Jesus, dê vitória a teu povo. Dê vitória ao teu povo no meio da adversidade. O Senhor tem visto as retaliações. O Senhor tem visto o investimento do inimigo contra a vida do teu exército, contra a vida do teu arraial. Mas o Senhor Deus vai levantar homens e mulheres corajosos, que vão respaldar a obra, que vão terminar a obra, que vão triunfar. Deus está dizendo que você vai fazer culto de ação e graça. Você vai contar testemunho no altar. Você vai testemunhar a bênção de Deus sobre a tua vida. Deus te trouxe aqui essa noite para te dizer: seja resiliente, seja paciente, seja corajoso, seja forte, porque o nome dele será glorificado na tua vida. Adquira o seu Planner 365. Mapa bíblico para a leitura da Bíblia em um ano. Condição especial de lançamento, apenas R$ 19,90. Seja um mantenedor do nosso canal. Link na descrição.